Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer. E compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que chegar no YouTube. Peço também que evitem que crianças pequenas ouçam esses relatos. Podem causar traumas e pesadelos, tá bom? Dadas as informações, vamos para o primeiro relato de hoje, que é do grupo de casos de lobisomem por Heloísa Gonçalves. Quinta-feira pré-sexta-feira santa. Quem tem histórico de lobisomens, Contem. Vou contar o meu. Minha avó nasceu no interior, aqui, do Rio Grande do Sul, Santana da Boa Vista, o nome da cidade atualmente, que deve ter uns 8.000 habitantes. Mas lá nos anos 50, eram poucas famílias e na parte rural. Minha avó conta que o lobisomem atormentava. Chegava a quaresma, era um tormento. Ela conta que uma vez eles estavam na casa. Era uma casa de madeira bem pobrezinha. Era noite de verão e naquela época era só lampião. Ela disse que escutaram uns passos, mas não deram bola. Continuaram brincando na sala e a irmã Getúlia estava no carrinho. Minha avó continuou escutando passos grossos e pesados, acho, e quando olhou para a porta, que era dividida no meio, parte de baixo estava fechada e a parte de cima aberta, como se fosse uma janela. Ela olhou e disse que viu um cachorro preto, enorme e com os olhos vermelhos. Elas começaram a gritar e a minha tia, a avó Getúlia, ficou na sala. Saiu o meu biso e o irmão dele atrás do bicho, que foi para o meio do mato. Em Santana do Livramento é outra cidade no interior, quase na fronteira, que também existe. Meu amigo é de lá e disse que nunca viu, mas também não duvida. O povo que mora na parte da fazenda se tranca cedo, principalmente os mais velhos, em dia, ou melhor, em noites de lua cheia. Por Daniela Couto. Bem tenso, né? São experiências que se tem com a fera. E se você tem uma experiência parecida, manda para o e-mail do canal e estaremos compartilhando aqui. Antes de partirmos para o próximo relato, quero deixar um recadinho. O super chat, super sticks, valeu demais, estão liberados. Se você quiser e puder ser um patrocinador do canal com qualquer quantia de R$1 até quanto der e puder para estar ajudando o canal, será muito bem-vindo. Também tem o Pix do canal, o Lobix, que eu escrevi assim para não ficar muito na cara, que é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas. O mesmo e-mail que manda relato vai estar na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário do vídeo. Se você quiser e puder, seja um patrocinador do canal Angel Black Contos de Terror. Dadas as informações, vamos para o próximo relato? De casos de lobisomem, também por Heloísa Gonçalves. O caso real de Bill Hansen, o lobisomem, com Ed e Lorraine Warren. Muito bom, né? É matéria do canal Aliena Mundi, um dos canais parceiros.
É bem interessante, ó. Nascido e criado na cidade litorânea de Essex, em Southern, o primeiro sinal de problema surgiu quando William Hansen tinha apenas 9 anos de idade. Como qualquer criança normal, ele estava do lado de fora em seu quintal quando começou a se sentir estranho. Foi no fim de uma tarde de sábado de 1952, quando uma rajada de frio gélido tomou conta dele. A transpiração congelou em sua pele e um fedor sujo chegou perto de fazê-lo vomitar. A essa altura, ele estava perto da cerca do jardim e apenas os telefonemas de sua mãe o tiraram do que o havia agarrado. No entanto, outra coisa assumiu o controle completo dele. Raiva intensa e pura instalou-se firmemente dentro de sua psique. Usando isso e a força da adrenalina que ele naquele momento possuía, ele arrancou um poste da cerca, com a cerca ainda presa, e a balançava como um taco. Nem seus pais conseguiram remover facilmente o poste com as próprias mãos. O que uma criança em seguida fez com que seus pais fugissem de volta para a relativa segurança de sua casa, deixando Bill isolado do lado de fora. Bill Hansen colocou o fio na boca e começou a roê-lo. As sensações frias retornaram e um rosnado baixo emanou de dentro dele. Os pais dele permaneceram dentro da casa até que ficou claro e o filho havia se acalmado novamente. Por quase 15 anos após esse terrível incidente, nada parecido aconteceu na vida de Bill Hansen. Ele cresceu e se casou e se tornou pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos de seu casamento foram atormentados por pesadelos. Cada sonho era o mesmo e os resultados também eram idênticos. Hansen sempre acordava suando frio e era dominado por sentimentos de pavor e desconforto. Em seu sonho, ele estava sempre a alguns passos atrás de sua esposa, que então se virava para encará-lo e fugia em extremo terror. Somente em 1967, esses sonhos terminaram. 18 meses depois, e Bill acordou uma noite para ouvir o que ele pensava ser um som ofegante de um animal selvagem em algum lugar dentro do quarto. E ele estava certo. Foi o próprio Bill. O retorno de lobisomem em Southern. Mais uma vez, houve uma pausa na atividade por aproximadamente 15 anos. Já em 1983, Bill estava com alguns amigos em um pub local. Depois de várias bebidas, Bill começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram muito antes em sua vida. Ele deu uma desculpa e foi ao banheiro. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Este foi apenas um precursor do que aconteceria a caminho de casa. No caminho de carro para casa e sem nenhum aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente se virou para o seu companheiro de viagem. Ambas as mãos ficaram em formas de garras e Hansen tentou morder a perna do seu amigo. O motorista, resignado, não entrou em pânico. Ele parou o carro e tentou tirar Bill, furioso, da traseira do carro. Ainda levou alguns minutos e bastante esforço para finalmente retirá-lo de lá.
A essa altura, o frênese já havia se dissipado. O pior estava por vir, mas não por mais 18 meses. Pouco antes do Natal de 1983, Bill começa a sofrer de dores no peito e pensamentos imediatamente voltados para um possível ataque cardíaco. Bill entrou na sala de emergência do hospital local e estava no meio de um exame de pressão arterial, quando cravou os dentes no braço da enfermeira e correu pela enfermaria como um homem possuído. Mais tarde, testemunhas revelaram que Bill curvou os ombros e as duas mãos se enroscaram em garras e exibiu os lábios como um animal raivoso. Qualquer um que ousasse se aproximar era derrubado facilmente com uma força sobre-humana. Foram necessárias poucas pessoas trabalhando em equipe para finalmente controlar o homem enfurecido. Um policial conseguiu algemar os pulsos de Hansen, mas ainda assim isso não foi o suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim à explosão. Na manhã seguinte, esse tranquilizador se dissipou e a transformação original também. Após um café da manhã, o médico que o atendeu entendeu a história toda e recomendou que Bill permanecesse sob observação. No entanto, ele era um paciente voluntário e tinha pleno direito de fazer um check-out. Bill fez isso, mas voltou dentro de 2 meses, em janeiro de 1984. Bill acabara de visitar a mãe quando começou a sentir um ataque. Ele chegou ao mesmo hospital, nos mesmos termos de sua visita anterior. A enfermeira assistente estava sozinha com Hansen na sala de emergência e temeu por sua vida. Uma vez que ela disse a Hansen que iria encontrar um médico, Hansen avançou na enfermeira. Por acaso, 4 policiais entraram no hospital e imediatamente circularam Hansen. Os policiais e Hansen se afastaram por alguns segundos, até que Hansen começou a rosnar nos 4. Os policiais avançaram contra Hansen, que se defendeu com algum vigor. Um dos 4 policiais sofreu ferimentos tão graves que acabou no hospital por mais 4 dias. Todos os 4 conseguiram algemar Hansen. A curta caminhada até a viatura da polícia foi sem incidentes, tudo na paz, pois Hansen aparentemente recuperara sua consciência. Quando ele chegou à delegacia local, eles imediatamente chamaram o cirurgião da polícia. Hansen considerou a sugestão de se internar em uma instituição mental, mas foi contra, citando o estigma que ele poderia sentir nos dias seguintes. Como ele estava claramente no controle e irracional, Hansen foi liberado. No verão de 1987, ele estava de volta à delegacia. Desta vez, porém, ele era muito mais público. Depois de prender um cidadão a uma prostituta adolescente, ele a levou para a delegacia. No segundo em que ele estacionou o carro, ela fugiu para a delegacia. Hansen, mais uma vez, sentiu as familiares sensações surgindo no meio do seu peito, exatamente quando um policial corpulento se aproximou do carro. O policial, consideravelmente maior que Hansen, começou a questioná-lo e cometeu o grande erro de tocar suavemente no braço de Hansen. O lobo dentro dele agarrou Hansen imediatamente e o oficial foi jogado no chão.
e estava tendo a vida retirada, até que finalmente a ajuda chegou. Hansen era tão selvagem que levou uma dúzia de policiais para segurá-lo e 2 injeções para finalmente contê-lo. Nos 10 dias seguintes, inúmeras ressonâncias magnéticas, raios-x e testes psiquiátricos foram feitos. Não conseguiram determinar o que havia de errado com Hansen. Claramente, havia algum problema que precisava ser resolvido. Ninguém deve realmente mudar do raciocínio moderado para o furioso e voltar num espaço de alguns minutos, a menos que haja algo seriamente errado. Demonologistas e exorcismos. Uma coisa que foi a favor de Bill foi a visita em Londres dos americanos demonologistas Ed e Lorraine Warren. A história de Bill apareceu em um programa de televisão no momento da estadia de Lorraine. Imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com a delegacia de Southend. Após o diálogo de ambos os lados, os Warren tiveram a oportunidade de conversar com os Hansens. Os Warren negociaram com Bill Hansen e finalmente o convenceram a ir à igreja deles em Connecticut e passar por um exorcismo com o seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. Bill cedeu e fez a viagem com a esposa em 1989. Um jornal tabloide, The People, patrocinou a viagem. Na noite anterior ao exorcismo, Hansen tentou estrangular a sua esposa enquanto ela dormia. Quando o exorcismo realmente começou, Bill não ficou nada impressionado. O serviço estava sendo realizado em latim e por meia hora nada aconteceu. Bill então assumiu uma aparência totalmente diferente. Seu rosto se contorceu e as 2 mãos formaram garras. McKenna ordenou que o demônio fosse embora. A força total da fúria dos lobisomens desceu sobre McKenna uma vez e depois desapareceu para sempre. Todo o evento foi gravado. Resta uma pergunta: terminou? Bill Hansen apareceu pela última vez em público em 1992, quando atualizou seu progresso. Pouco antes do seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em frequência e seriedade. Desde então, não houve nenhum incidente registrado. Ninguém está incontrolavelmente furioso pelas ruas de Southend. Onsia, há quase 15 anos. Nossa, é bem interessante, hein? E o casal Warren andava pesquisando muita coisa sobrenatural. E se os Warrens estavam envolvidos, realmente isso foi real. E vocês, o que acharam dessa história, desse relato do casal Warren, que tem tudo gravado? Procurem na Google, vocês vão achar muito mais coisas sobre o casal Warren, tem filme deles, muito bom mesmo. Inclusive, A Freira e a Boneca Annabelle são 2 filmes baseados em fatos reais que eles estudavam, invocação do mal e por aí vai. Bom, vamos para o último relato de hoje para fechar essa noite aterrorizada. Este vem do grupo Ao Cair da Noite, Verdade ou Ficção? Bom, fica por conta de sua imaginação, por João Damasceno Filho. O primeiro relato foi o achado de córneas humanas que foram retiradas de uma vítima chamada Eleonora, que teria sumido repentinamente no dia anterior.
As córneas foram colocadas em um banco de praça, dentro de uma pequena caixa de papelão, e no mesmo dia, 2 dedos de Eleonora foram colocados no altar da igreja do bairro. A loucura do assassino era tão grande que os peritos afirmam que as unhas dos dedos retirados foram pintadas após a remoção cirúrgica. Esses crimes eram feitos pelo alcoólatra Martim, um ex-cirurgião aposentado. Ninguém no bairro sabia da sua antiga profissão. O cirurgião era uma pessoa muito quieta, tinha a fama de alcoólatra, sempre ia a um bar perto de seu apartamento, bebia uma garrafa de gin, mas com a estranha e até certo ponto mal educada mania de sempre tomar no próprio gargalo. Quase todos os dias ia ao bar, apenas pedia a garrafa de gin, bebendo e lendo livros de escritores russos, quase sempre em seu preferido, Dostoiévski. Em uma quinta-feira de verão, um senhor também beberrão chamado Proust pergunta: Martim, você ouviu o que aconteceu no bairro? O quê? Morreu alguma senhorinha centenária que estorvava o andamento da humanidade? Sim. Martim não era só um assassino cruel, como também era um sádico em suas palavras. Claro que não, Martim. Foi córneas humanas e dedos encontrados em locais diferentes do bairro. O sádico apenas deu um sorriso de canto de boca, dizendo: assassino talentoso, não é? Os amigos do bar não estranharam o comentário de Martim. Ele tinha o terrível lado psicopático aflorado quando via algo que lhe chamava atenção. Ele já estava prestes ao último gole quando viu entrar no bar um jovem, aparentemente 20 anos de idade, parecendo ser um turista americano. O jovem tinha um ligeiro e perceptível lado feminino, que chamou-lhe a atenção. O rapaz compra cigarros e sai. Martim rapidamente se levanta, deixando ainda um pouco de gin na garrafa. Ato inédito percebido pelo amigo Proust. Ele foi atrás do rapaz, que logo mostrou realmente ser um turista, pois puxava sua câmera fotográfica para registrar. O assassino era um homem de meia idade, porém era bem afeiçoado. Podíamos dizer que era um uruguaio charmoso. Discretamente ele se aproximou do rapaz, que aparentava estar sozinho, quando o jovem estava a tirar as suas fotos. Martim, já sabendo que o rapaz comprou cigarros no bar, perguntou: por gentileza, teria cigarros? O jovem, envolto em sua alegria turística, não se atenta que estaria a conversar com um estranho e diz que sim, que tinha cigarros, e dá ao assassino. Martim, que rapidamente em conversa sobre a estátua, estabeleceu ali uma aproximação precoce. Martim era sedutor e chamou a atenção do rapaz. Você não é espanhol? Disse o inocente jovem. Vejo seus traços, são diferentes dos espanhóis. O comentário do rapaz deu grande abertura para Martim. Não, eu sou uruguaio, mas hoje estou aqui na Catalunha. Meu nome é Martim. O rapaz se apresenta como Luzit, um americano de São Francisco. Olha, nunca conheci ninguém do Uruguai. Luzit, sem perceber, estava deixando o caminho fácil para sua própria ruína. Eles conversavam de vários assuntos, até Martim chamar o jovem americano para um drink em seus aposentos. 10 minutos depois,
Discretamente chegam no prédio de Martim, onde ele residia, no apartamento 168. De fato, o uruguaio era muito culto, sabia como ninguém sustentar uma conversa, e ele era um homem assexuado. Então, se trancar com o jovem para conseguir o seu objetivo não teria problema algum. Lusit rapidamente foi envolvido pelo homem mais maduro, mais experiente. Então tiveram relações por várias horas. O jovem de São Francisco estava inocentemente à vontade na cama de Martim. Ele tinha curtido demais o envolvimento mais aprofundado que tiveram ali. Fumava o seu cigarro, conversando, mesmo que de longe, com o seu algoz. Martim, volte logo! O que você está fazendo? Lusit, venha cá, me ajuda aqui. O jovem, sem saber do perigo, com toda a inocência, foi atender o chamado de Martim. Ele chega na cozinha e não vê o uruguaio. Mas cadê você? Quer brincar de pique-esconde, é isso? Mas o jovem, ao virar-se, recebeu um golpe de faca na barriga. Martim olha nos olhos do rapaz, enquanto enfiava mais profundamente a arma. O rapaz caiu, falecido, sem vida, na cozinha. O agora açougueiro começaria a fazer o serviço. Puxou uma mesa embutida na parede e colocou o corpo de Lusit na mesa. O cirurgião então vai a seu quarto e pega sua maleta. Martim não era só um grande enganador, era um exímio cirurgião. Em menos de uma hora, muitos dos órgãos de Lusit estavam cirurgicamente retirados. Os restos mortais que sobravam, ele colocou em sacos, mas não despejou em lugar algum. Martim usava algum tipo de ácido para dar cabo no resto que ficava lá. Gente, eu não vou entrar em detalhes, não. Calmamente, ele sai com a sua pequena mala macabra, já com as estrelas contemplando o céu catalão. As entradas e saídas do prédio de Martim raramente eram vistas, pois o prédio do uruguaio era quase vazio por completo. Haviam poucas famílias e a maioria idosos e caseiros. No dia seguinte, na banca de jornais, começou-se a ouvir os comentários e já nas primeiras horas do dia as pessoas já comentavam: foi encontrado na mesma praça pedaços de um fígado humano e no pé da estátua foi encontrado o órgão genital de um rapaz, supostamente jovem. A dona do hotel aqui em frente foi na delegacia, pois um dos hóspedes está sumido desde ontem, um turista americano. Martim ouve tudo calmamente, pega seu jornal e vai dar uma volta pelo bairro para saber a repercussão do seu ato. Ele se infla ao ver viaturas policiais ao redor da praça, vendo o isolamento onde ele mesmo tinha deixado o órgão do rapaz. O seu lado psicopático não lhe reduzia isso. Ele queria brincar com as investigações. Chegou perto da estátua, onde estava o órgão genital do rapaz, e ironicamente falou: com certeza o criminoso é experiente. Por que diz isso, senhor? É óbvio. O órgão genital é um órgão complexo, com artérias e músculos. O policial responde que as impressões digitais o farão pegar o assassino. Martim dá um sorriso de canto de boca, dizendo: com certeza, pelas impressões digitais terão êxito. Ele sai sorrindo, sabendo que não tinha deixado impressões digitais devido às luvas cirúrgicas.
Esses idiotas jamais vão me encontrar. Nunca deixarei pistas. Transformarei esse bairro em um açougue a céu aberto. Todas as terças-feiras ele ia até o sebo fazer suas compras. Na verdade, ele sentia uma atração pela linda jovem Maria. Na verdade, o nome da moça era Mayra, a garota que ficava atendendo. A mocidade de Mayra atraía Martim. Pequena, 1,60 m, de pura beleza, cabelos negros com franjas despenteadas, boca carnuda com batom ligeiramente brega de cor vermelha, fitas nos cabelos negros emoldurando o seu lindo rosto com um lindo sorriso. Oi, senhor Martim, hoje temos discos que com certeza vai gostar. Ele se derretia com a atenção que a jovem lhe dava. Não se sabia ao certo se era a paixão que o uruguaio sentia ou uma fixação psicopática. Que bom, Mayra! Estou disposto a comprar mais que um. Assim, Mayra mostra os discos e também livros a ele. Como uma grande coincidência, a jovem recomenda o livro Lolita de Nabokov. O livro retrata um homem de bem mais idade que se apaixona por uma garota de apenas 12 anos. Que nojo! Ele diz que irá levar Lolita, por já conhecer a história. Disse que já tinha lido anos atrás, mas não lembrava direito. Já o disco, ele se interessa por um de músicas flamencas. Martim sai do sebo dizendo que seria interessante qualquer dia ela visitar sua coleção extensa de discos de rock. Rock para jovem. Martim jamais passaria a imagem de um assassino. Sua imagem era de um homem culto e pacífico. Dizer sobre os discos de rock já aguçou a curiosidade da jovem garota, que com certeza não teria o porquê recusar o seu convite, pois ele mostrava-se um bom homem. Ela lhe dá um beijo no rosto, dizendo que qualquer hora iria no seu apartamento para ouvir e dançar um bom rock. Ele percebe que suas mãos começam a tremer, sinal que estava chegando a hora de sua garrafa de gin. O vício do alcoolismo estava muito avançado na vida de Martim, mas sua garrafa de gin ainda era um dos seus maiores prazeres. Ele chega e percebe que os assassinatos eram um comentário dos homens. Eles lembraram dos ataques aos gatos de meses atrás. Ataques do próprio Martim. O lunático decapitava os pobres gatos de rua, mas as cabeças nunca foram encontradas. Ele pede a mesma garrafa, se senta na mesma cadeira e tira de sua bolsa, o mesmo livro. Ele fazia tudo como um ritual. Não era adepto a mudanças, adorava sua zona de conforto, mas aquela seria uma noite diferente. Proust, o amigo beberrão, veio ao seu encontro já completamente bêbado, dando gargalhadas. O que é isso em seu rosto? Você foi beijado? Olha, gente, a marca no rosto do Martim. Uma marca de batom vermelho, risos. Tá namorando, é? Me deixe em paz. Sabe que não gosto de brincadeira. Por favor, me deixe em paz. O bêbado Proust estava brincando com fogo, pois Martim era discreto, odiava ser exposto ao ridículo, e aquele cenário era o que ele mais odiava. Pare, amigo. Sabe que não gosto de muitas brincadeiras. Me deixe ler meu livro em paz. Já te avisei. Mas Proust parecia realmente querer confusão. Já bêbado, bateu sua mão na garrafa de gin, que antes de cair se quebrou no chão. Molhou todo o livro que ele estava lendo. E isso foi a conta. Proust pagaria com a sua vida aquela burrada. Mas ele pede mil desculpas.
Me perdoe, Martim. Não queria causar tal estrago. Mas o que é uma garrafa, se não uma garrafa? E um livro? Sabemos com certeza que é para idiotas. Frases fortes que deixam o assassino com mais raiva. Martim disse que não precisaria se preocupar. Aquilo não tinha sido nada. Mas Proust ia conhecer o apartamento 168. Ele pergunta se o amigo não queria jogar xadrez em seu apartamento. E o amigo, já bem alcoolizado, diz que sim. E sem saber que a pergunta na verdade era: você quer partir dessa para melhor? Martim paga a conta e vai com um amigo bêbado jogar xadrez. Pelo menos era isso que tinha dito ao amigo bêbado antes de entrar e se certificar que não tinha ninguém a olhar sua entrada no prédio, pois entrariam. Mas com certeza só sairia um de lá. Chegando no apartamento 168, e Martim logo vai buscar uma dose dupla de uísque para Proust. Quanto mais bêbado o amigo estivesse, mais rápido Martins abriria o seu açougue. Ele toma a dose sem se dar conta do perigo que lhe rondava. Os dois começaram um jogo de xadrez e Proust começa a fazer muitas perguntas a Martins, tais como se ele teria filhos, se ele era casado, onde morava antes de vir para a Espanha, e Martim respondia de forma genérica, sem se aprofundar muito, apenas dizendo que era uruguaio. Depois do chato interrogatório do bêbado, começa o jogo de xadrez. O tempo passa e Martim esperava a oportunidade de pegar Proust de costas. O bêbado estava com um instinto aguçado aquela noite, pois não se levantava da cadeira encostada na parede em momento algum. Isto deixava o uruguaio com muita raiva, ao ponto de Proust perguntar o que o irritava. Mas Martim dizia ser o jogo. Está tudo bem, me parece nervoso, Martim. Impressão sua, vamos, jogue, você fala demais, cara. Você está certo, falo demais mesmo. Mas por voltas das 3 da manhã, Martim vai à cozinha pegar a faca para finalizar o jogo, assim dizendo, pois naquele momento ele já queria estar, fazendo a cirurgia no amigo bêbado. O jogo já estava demorando muito, mas quando voltou, tomou um enorme susto, pois o bêbado já não estava mais lá, tinha ido embora. Naquela noite, Proust não iria falecer e também o açougue não abriria. Martim, ainda intrigado com o sair de repente do amigo. Como aquele idiota foi embora? Perdi meu tempo com aquele bêbado. Olhou pela janela e viu ele virando a esquina, mas desta vez aparentando estar sóbrio. O uruguaio também notou que o uísque estava sendo cuidadosamente jogado no chão. Acendeu um sinal vermelho na cabeça de Martim, pois aquilo não seria a atitude de um bêbado. Foi dormir, não só com o comportamento estranho de Proust na cabeça, como diante da frustração de não ter sua vítima. Parecia que Martim se alimentava de suas execuções. Era um comportamento deveras bizarro. No dia seguinte, logo cedo, recebeu a visita da enfadonha síndica do prédio, a senhora Maria Dolores, e ele sabia que a visita da síndica era problema na certa. Senhor Martim, preciso marcar com o senhor para poder detetizar seu apartamento, pois estamos tendo muitos roedores. Só falta o seu apartamento. Poderia ser hoje? Ele aceitou,
mas disse que teria que ser rápido, pois tinha muito o que fazer. Martim não gostava muito da ideia de ter sua privacidade exposta, mas diante de tanta insistência da síndica, resolveu deixar. Saem do corredor do prédio por 10 minutos contados de relógio para 2 funcionários da detetizadora fazer o serviço. Martim percebe um nervosismo na síndica e pergunta: "O que há, senhora? Vejo que me parece nervosa. Está tudo bem?" A síndica diz que o nervosismo seria assuntos familiares que estavam lhe preocupando. Ele não acreditou muito na história da síndica, pois sabia que a mulher não tinha família na Espanha. Ficou intrigado o porquê daquela mentira. Os homens terminaram a suposta detetização e o uruguaio volta a seu apartamento. Estava muito desconfiado com aquela detetização repentina. Algo não parecia estar correto, pois percebeu um problema. Notou que não havia cheiro nenhum no apartamento. Ele sabia que poderia ser investigadores disfarçados para pegá-lo, e seu instinto estava certo. Depois de vasculhar seu apartamento, encontrou 2 câmeras escondidas na sala e também na cozinha. Martim não deixava nenhum vestígio de seus crimes. Só com filmagens ou fotografias poderiam lhe incriminar. Mesmo diante do perigo iminente de policiais lhe investigando, ele teve uma ideia macabra que faria abrir seu açougue. A traição da síndica não ficaria em vão, teria consequências. Ele liga para a síndica: "Senhora, pode vir aqui um minuto? Quero que veja algo." A senhora disse que sim, que já estava indo, sem saber, foi ao encontro de sua sentença final. Ela não sabia com quem ela estava lidando. A síndica chega no andar de Martim e nota a porta entreaberta. Ela chama: "Senhor Martim, o senhor está aí?" "Sim, senhora, pode entrar." E sem imaginar o que lhe poderia acontecer, ela entra curiosa para saber o que Martim queria. Mas ao virar o corredor em direção à cozinha, em frações de segundo, vê a faca vindo em sua direção. Sem tempo de reação, Maria Dolores foi golpeada na altura do pescoço. O golpe foi tão forte, rompendo a veia. Enfim, ela procurava gritar, mas Martim a impedia, pondo a mão em sua boca. O assassino olhava nos olhos da mulher. Depois de minutos de agonia, Maria Dolores faleceu. Martim, enfim, abriu seu açougue. A falecida síndica era solitária, morava sozinha. Não demoraria alguém dar por sua falta. Ao cair da noite, ele sai discretamente do prédio e olha para os lados, se certificando que ninguém o seguia. Ele vai até a praça e deixa partes do pé da síndica no jardim, mas quando se agacha, vê um clarão. Martim se assusta, se levanta rapidamente, mas não vê nada. Continua a espalhar pedaços humanos pelo bairro e, com muito atrevimento, foi para o lado da delegacia e deixou partes do couro cabeludo no portão. Um ato de muita afronta, vendo mais uma vez o reflexo do clarão, desta vez reluzindo no portão. Que porcaria é essa? É carro, claro. Martim tinha certeza que seria apenas o reflexo dos carros ao passar na avenida. O assassino espalhou pedaços da síndica em 9 lugares diferentes. Ele nunca tinha agido daquela maneira.
Realmente, a raiva da síndica era enorme. Sabia que os policiais não teriam provas contra ele. Ele volta ao apartamento com toda a tranquilidade do mundo. Seu semblante era de um homem vindo de um passeio. Mas logo após entrar em seu apartamento, ele ouve batidas em sua porta e vai atender. E vê 2 policiais com um mandato para vasculhar o seu apartamento. Senhores, é 2 da manhã. Por que sou importunado a essa hora? Os policiais com o mandato não poderiam ser impedidos de entrar. Temos o mandato, senhor. Deixe-nos fazer nosso trabalho. Depois de vasculhar todo o apartamento, os policiais encontram as cabeças de gatos em um saco. As cabeças dos gatos mortos há meses. Como podes rir? Está aqui a prova que o senhor é um criminoso. Não seja tolo, policial. Isso não são provas. Claro que são provas. Rara. São apenas cabeças de gatos empalhadas. Isso não prova nada. O assassino dá um sorriso, ironizando o fracasso da investigação dos policiais. Mas eis que entra no apartamento o sargento Proust. Sim, o bêbado, que na verdade era um militar espanhol. Você está certo, meu amigo. As cabeças de gato não provam nada. Mas o sargento Proust abriu as mãos, mostrando fotos de Martim, espalhando restos mortais por todo o bairro. As fotos colocavam o uruguaio em maus lençóis. Te peguei. Estas fotos lhe darão mais de 15 anos na cadeia. Saiba que hoje é o fim da linha para você, doutor Martim, do apartamento 168. Putz, eu adorei essa história, mano. Muito boa mesmo, por João Damasceno Filho. Se vocês querem ver mais coisas do João Damasceno Filho, ele está em vários grupos de terror. Esse aqui, como eu disse no início, foi retirado do grupo do Facebook Ao Cair da Noite. Verdade ou ficção? Fica por conta da sua imaginação, por João Damasceno Filho. Bem interessante, hein? Eu gostei. Bom, mas é a opinião de vocês que contam. Então, deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando de manter o respeito nos comentários, tá bom? Diretrizes do YouTube. Todos temos o direito de não acreditar, mas o dever de respeitar. Primeiro caso de hoje vem do grupo Casos de Assombração por Tatiane Martins. Possessão no acampamento. Eu acredito que minha amiga está possuída por um demônio. E aqui está o porquê. No começo estava tudo normal. Fomos acampar com um monte de amigos e ela estava se divertindo muito. Até a noite. Quando isso se manifestou nela, eu nunca passei a noite com ela antes, então não tenho certeza se isso é novo ou se isso é uma coisa regular. Mas aqui vai. Estávamos todos muito exaustos de tanto correr no calor, então todo mundo caiu. Havia cerca de 5 de nós em uma tenda gigante e eu pensei que todo mundo tinha adormecido. Mas depois que eu cochilei, ouvi alguns barulhos de tapas. Então, abri meus olhos e a vi parada no canto da barraca, na posição de salto, mas não pulando, levantando os braços e batendo nas laterais muito rápido. Seus braços pareciam paus de tão duro. Eu pensei comigo mesma, essa é a merda dos filmes de terror.
mas não percebi o quão certa eu estava naquele momento. Eu atribuí isso à necessidade de tirar um pouco de energia antes de dormir e continuei tentando dormir. Um pouco depois, eu ouço algumas risadas assustadoras e nem soava como ela. Eu finalmente acordei totalmente e disse algo para ela, que gritou e foi intenso. Então eu perguntei se ela estava bem, mas ela não me respondeu. Eu estava tipo, tudo bem, eu não vou dormir com isso agora. Estou meio assustada. Ela fez isso a noite inteira. Ela estava mais tarde no chão, com as pernas abertas, apenas batendo em si mesma e no chão, rindo histericamente, gritando palavras de baixo calão. Estranho, né? No dia seguinte, eu disse a ela que ela realmente me assustou. Tentei perguntar o que ela estava fazendo e ela disse, abre aspas, eu acho que eu tinha que tirar isso de mim. E eu estava, tipo, bem estranho, mas ainda gosto de você. Ela parecia bem durante a maior parte do dia, até a noite novamente. Dessa vez, eu a vi mudar de si mesma para esse demônio. Estávamos andando casualmente por um festival, apenas conversando e sendo felizes, quando, de repente, ela me olha de forma extremamente intensa e começa a mudar a velocidade, a correr. Eu pensei que algo tinha acontecido, então eu corri ao lado dela e perguntei, né, o que está acontecendo? E ela me deu essa cara, ela olhou para mim com essa cara, que nunca vou esquecer. O canto dos lábios virados para baixo, olhos como fogo, e disse, não estou te escutando. Eu não queria perdê-la naquele festival, porque sentia que ela era um perigo para si mesma e possivelmente para os outros. Então eu a persegui por esse lugar e tentei fazê-la se sentar. Ela começou a rir de novo, aquela risada sombria e assustadora que se transformava em um choro e depois em uma risada novamente, e ficou muito quieta e de outra forma, a menos que fosse para me insultar, né? Tentei conversar um pouco só para ver se conseguia fazê-la superar o que ela estava passando, mas ela estava completamente resistente. Eu finalmente a levei de volta ao acampamento e, quando chegamos lá, ela estava sentada em uma cadeira, toda quieta, apenas sorrindo, aquele sorriso assustador, e depois virando os cantos da boca para baixo e fazendo o tal rosto contorcido. Seus olhos eram intensos e ela estava olhando para mim como se fosse pular e me sufocar. Você já sentiu o ódio de alguém e sentiu que a pessoa iria te matar? Bem, eu senti e foi isso. Eu senti que a qualquer momento eu poderia ser morta por aquela garota. Eu disse a ela, garota, o que deu em você? Estou realmente assustada. E ela então ficou de 4 pés e rastejou em minha direção, sorrindo como se estivesse pensando em alguma porcaria terrível. E então ela balançou a cabeça para a esquerda e para a direita, tentando manter comigo um contato visual. Sorri para ela porque não sabia mais o que fazer. E ela sorriu de volta. Eu balancei a minha cabeça dizendo sim. Ela fez a mesma coisa. Eu balancei a cabeça fazendo não. E ela repetiu. Ela agora estava me copiando. Foi tão assustador. Então eu finalmente disse a ela, olha, eu não sei como te ajudar.
ou te levar agora. E se você não parar, eu vou embora. Eu não vou aguentar isso por muito mais tempo. E então as risadas recomeçaram. Ela começou a bater as unhas na minha cadeira e apertar o pequeno botão que faz reclinar, como se ela fosse uma maníaca. Eu senti que aquilo era algum tipo de demônio tentando brincar rudemente comigo. Finalmente, o namorado dela se aproximou e eu me levantei tão rápido e fiquei tipo tchau. Eu não disse nada a ele sobre isso, apenas saí. E agora tenho essas memórias que me fazem chorar toda vez que penso nisso. Se eu a imagino em pé, naquela barraca, meu corpo fica arrepiado e as lágrimas escorrem pelo meu rosto. Estou abalada, meus amigos. Chorei o tempo todo que digitei isso. Ainda não entrei em contato com ela, mas acho que ela está voltando para casa hoje daquele acampamento e não sei como perguntar a ela sobre isso. Eu quero tentar ajudá-la, mas também estou super preocupada com o que acontecerá se eu atiçar o fogo. Eu também devo acrescentar que essa garota está na casa dos 30 anos, então eu não acho que ela estava atuando. Ela é muito madura para fingir estar possuída. Confie em mim. Ah, esqueci de adicionar a parte em que ela examinou seu corpo como se fosse novo para ela, verificando sua pele e pernas e seios, como se ela não tivesse visto antes. Era extra assustador. Atualização. Ela me ligou ontem para ver se eu a deixaria dormir por alguns dias na minha casa. Ela disse que precisava se recompor antes de voltar para o seu estado natal. Eu disse a ela que meus filhos estavam em casa comigo e que não me sentia bem em deixá-la entrar, porque o que aconteceu no fim de semana realmente me assustou e que eu estava com medo pela minha vida, no sentido mais literal da palavra. Ela ficou surpresa, mas não chocada. Ela não perguntou o que aconteceu. Acho que ela provavelmente estava muito relutante em descobrir, mas eu disse a ela de qualquer maneira. Contei toda a história e disse que eu achava que ela deveria pedir ajuda. Ela estava realmente preocupada por ter assustado todo mundo, porque aparentemente seu namorado a largou e todos os outros amigos na barraca não estão mais falando com ela, o que me faz chorar. É tão triste. Eu acho que eles a ouviram. Eles simplesmente não se importam o suficiente para fazer algo sobre isso. Então, eu garanti a ela que não vou abandoná-la, mas vou procurar ajuda para ela. Sugeri que ela procurasse alguma terapia espiritual para tentar libertar a escuridão de dentro dela, seja emocional ou um espírito maligno agindo através dela. Ela precisa de ajuda e está disposta a obtê-la. Eu acho que foi tudo muito esmagador para ela. Então ela educadamente perguntou se eu a deixaria me ligar de volta. E eu disse que sim. Ainda não tive notícias dela, mas suspeito que receberei uma ligação hoje. Não vou abandoná-la, mas vou procurar ajuda para ela. Nossa, é bem pesado esse daqui, hein? E viu os amigos, meus aterrorizados? Os amigos, ela estava com vários amigos acampando e apenas
uma se prontificou a dar a ela algum tipo de ajuda, mesmo que fosse uma ajuda assim, no caso, ajudar ela a procurar ajuda profissional, na verdade, de alguém mais preparado. Então, é um caso a se pensar. Agora, bora para o próximo relato, que também é de casos de assombração, por Tatiane Martins. A Casa na Colina. Minha mãe conta que quando era criança, eu tinha um amigo imaginário, que ela acreditava se tratar de um fantasma. Ela disse que eu o chamava de cara assustador e que eu teria dito a ela que ele morreu na garagem da Casa da Colina, que ficava atrás da nossa. Eu também disse que ele era um rapaz de 16 anos que se envolveu em um acidente de carro. Ele teria caminhado até aquela casa para pedir ajuda. Ele queria usar o telefone deles. No entanto, a pessoa que morava lá o teria agarrado e o executado naquela garagem. A história era tão completa, tão cheia de detalhes e assustadoramente convincente que isso deixou minha mãe apavorada. Ela pensou que eu não tinha como ter inventado aquela história. Então tentou procurar registros para ver se isso realmente havia acontecido naquele local. Mas se algo realmente aconteceu, nunca foi descoberto, pelo menos até os dias de hoje. Minha mãe me levou a um terapeuta. Essa é uma história real, compartilhada por uma usuária de uma famosa rede social nos Estados Unidos. A identidade das pessoas envolvidas nessa história foi mantida em sigilo. Eita, e o que vocês acham, meus aterrorizados? Deixem suas opiniões. Vamos para o próximo relato de hoje? Também de casos de assombração 2 e também por Tatiane Martins. O título Nunca Mais. Meus aterrorizados, tudo indica que isso é uma história de vampiros. Bora lá? Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Vivi 17 longos e dolorosos anos com minha mãe, que me batia bastante. Era por volta da meia-noite e a minha mãe já dormia. Então, foi quando ouvi as batidas suaves na porta da frente. Tive que ir atender. Era uma menininha estranha, loira, com as bochechas pálidas e pupilas negras. Parecia assustada. Estava frio, então coloquei a menininha para dentro de casa, sem pensar duas vezes. Só vim me perguntar depois o que ela fazia ali e por quê. Pensei em ligar para a polícia. Pensei em chamar a minha mãe, ligar para os bombeiros, qualquer coisa. Mas ela foi logo deitando no meu sofá. Então só pude cobrir ela com um cobertor, mesmo que ela não estivesse tremendo de frio. Sem muito o que fazer, me aproximei dela e perguntei-lhe seu nome. Qual é seu nome, querida? Um longo silêncio se passou, no qual ela me olhava. Comecei a ficar desconfortável com o seu olhar negro, até que ela abriu a boca fina e falou em uma voz suave. Lacey Morgan. Eu sorri, balançando a cabeça suavemente, como antes. Pode ficar aqui essa noite, Lacey, disse, cobrindo ela melhor. Ela tratou logo de dormir, sem agradecer ou falar qualquer outra coisa. Sem entender muito o que estava acontecendo, só fui ao meu quarto dormir, ignorando a reação da minha mãe abusiva pela manhã. Ao amanhecer, fui recebido na cozinha, com a chaleira voando em meu ombro. Gritei rouco de dor e logo ouvi minha mãe gritar.
Que merda você fez? Porque o sofá está sujo. Fui até a sala e vi o lugar onde Morgan deveria estar. Era agora só uma mancha de sujeira. Assumi a responsabilidade e recebi um belo tapa no rosto. Me arrumei e fui para a escola. Na escola ouvi algo que gelou minha espinha. Encontraram a Lacey Morgan morta ontem à noite. Passei o dia esperando mais notícias sobre o assunto, mas não descobri mais nada. De noite, no jornal, houveram mais informações. Lacey Morgan, 6 anos de idade, foi encontrada morta e enterrada em seu próprio quintal, por volta das 9 horas da noite de ontem. Até agora, não foram encontrados sinais de sua mãe, Marissa Morgan, suspeita de ser quem fez o crime. Marissa já havia sido denunciada por maus-tratos contra Lacey múltiplas vezes e provavelmente era a autora do crime. De repente, uma foto de Lacey apareceu na tela. Ela se parecia bastante com a Lacey que eu conheci. A diferença é que seus olhos eram azuis claros e suas bochechas rosadas. Tinha um vestidinho rosa e o cabelinho loiro. Mas isso tudo não era tão importante. O problema era que ela havia morrido antes de aparecer na minha casa. Ela havia sido enterrada antes de aparecer na minha casa. Fui dormir mais cedo para não encontrar com minha mãe. No meio da noite acordei com dedos gélidos tocando o machucado na minha bochecha. Nunca mais. Lacey sussurrou antes de sumir. Fiquei estático e minutos depois ouvi minha mãe gritar em seu quarto. Corri desesperadamente e quase desmaiei quando vi o que vi. Ela se contorcia em sua cama. Uma pequena criatura tinha o rosto enterrado em seu peito. Eu podia ouvir o som da carne rasgando e o gritar da minha mãe aumentando de volume. Preferiria não ter me levantado. Tempos depois me convenci que não me levantei, que havia sido apenas um pesadelo, mas eu havia me levantado. Então, quando Lacey tirou o seu rosto do peito da minha mãe, pude ver os seus dentes afiados brilharem à luz fraca que incidia da janela, pingando sangue. Ela sorriu inocentemente para mim por um momento e, logo em seguida, arrancou a jugular da minha mãe para fora. Então eu desmaiei. Quando me levantei, eu estava em minha cama. Andei até o quarto da minha mãe, dando o meu melhor. Estava vazio. Nada de sangue, ou destroços humanos, ou minha mãe. Vazio. E a cama estava até arrumada. A única coisa estranha eram as pegadas de criança no chão, do leito da minha mãe até a janela. Nunca mais vi minha mãe, nunca mais. Mas nunca senti a sua falta. De qualquer modo, não senti falta. Acabei me formando, me casando e ficando por ali. Tive uma filha, a qual dei o nome de Lacey. Recentemente, mudou-se um casal com os seus filhos para nossa vizinhança. Percebi que as crianças sempre estão com machucados nos braços, pernas e pescoços. E em uma noite dessas, não conseguia dormir. Quando eu olhei pela janela para o quintal dos vizinhos e vi uma menina andando descalças até a porta da frente. Apesar da escuridão,
a qual pode ter me confundido. Tenho quase certeza que ela olhou para mim e pude ler seus lábios dizendo: nunca mais. Meus aterrorizados, para mim essa garotinha se tornou uma vampira vingadora, porque a mãe dela sumiu, a mãe do relatante sumiu e os filhos dos vizinhos que eram pelas marcas, né, constantemente torturados. A menininha estava indo lá resolver no final do relato. Bem, é o que eu acho. Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo, tá bom? Agora vamos para o último relato de hoje, também de casos de assombração. Só que agora por César Luiz, o César do canal Aliena Mundi, um parceiro muito top. Nome do relato: O Pesadelo. Há exatamente uma semana para seu aniversário, o pobre jovem Thomas estava sofrendo com o mesmo pesadelo. Em seu pesadelo, a pobre criança acordava durante a noite de seu aniversário de 12 anos, porém, ao olhar em sua volta, percebera que aquela não era sua casa. E o pior era a decoração da mesma, em suas paredes e portas, retratos que haviam fotos macabras. Ele andava pela casa com cautela até que ouvia um som vindo de um corredor escuro, de onde era possível ver a silhueta de um casal segurando um bolo de aniversário. Porém, quando as velas se acendiam, como que por mágica, ele conseguia ver seus corpos esqueléticos e macabros. Ele corria o máximo que podia, porém as portas de saída da casa sempre estavam trancadas em seu pesadelo, o fazendo dar várias voltas na macabra e estranha casa, até acabar no mesmo quarto em que seu pesadelo começava, onde o casal de esqueletos o alcançava. Eles lentamente entravam pela porta cantando aquela música de feliz aniversário. Parabéns pra você, em um tom demoníaco, e em seguida olhando para ele dizendo: seja bem-vinda ao seu novo lar, nosso filho. Após isso, o garoto despertava gritando, devido à mesma coisa ter se repetido várias e várias vezes, seu pai, culpando aqueles livros e jogos de terror que ele possuía, decidira os confiscar, até que o aniversário de Thomas passasse. Apesar de discordar da opinião do seu pai, o garoto tivera que entregar aqueles pertences e se ocupar sua mente. Decidir então ajudar sua família na organização de sua festa. Como gostava do tema de terror, apesar de seu pai não concordar, foi escolhido por sua mãe para agradar o filho. Então, ao perguntar o que podia fazer para ajudar, sua mãe disse que ele fosse até a garagem buscar mais alguns enfeites que estavam guardados lá desde o Halloween. Apesar de ter medo da garagem, Thomas decide ir até lá para ajudar sua mãe e sua prima, que estavam se desdobrando para fazer a melhor festa possível para ele. Ao abrir a porta da garagem, ele sente um arrepio ao ver aquele local escuro. De imediato se lembra do corredor em seu pesadelo, de onde aqueles esqueletos surgiam. Ele ficou imóvel por alguns segundos, até sentir em seu ombro aquela mão. O garoto começa a gritar, pois não percebe de quem era a mão, mas ao olhar para trás vê sua prima com uma lanterna em sua mão, morrendo de rir da cara de susto do menino. Ele então a pergunta o que ela queria. A mesma explica para ele que sua mãe pedira para levar uma lanterna para ele, pois as luzes da garagem haviam se queimado.
Ela entrega o objeto nas mãos do garoto e retorna aos seus afazeres. Aquilo só tinha contribuído para aumentar o medo que ele já estava, pois agora sabia que só poderia contar com o pequeno feixe de luz de sua lanterna para andar naquela escuridão. Ele se perguntava: e se aqueles seres macabros realmente estivessem lá dentro, o aguardando na escuridão? Após tomar coragem, ele entra no cômodo, onde a escuridão predominava. Pouco a pouco, ele adentra aquele ambiente assustador com a sua lanterna. Então começa a remover os objetos que sua mãe pedira, que eram falsas aranhas, entre outras decorações. Aos poucos, ele perde o medo e percebe que era apenas um local escuro comum e que não havia nenhum monstro escondido lá. Mas enquanto pegava mais uma caixa, ao remover ela do seu local, vem o baque. Estavam lá, exatamente como em seu sonho, aquele par de esqueletos. Até mesmo a vestimenta era igual. Ela com seu vestido rosa e ele de azul. Thomas sai rapidamente daquele local assustado, deixando cair tudo no chão, até mesmo sua lanterna. Ao perceber o alvoroço, o pai do garoto corre para ver o que estava acontecendo com o mesmo e o encontra encolhido, chorando, dizendo que os esqueletos do mal estavam lá dentro da garagem. Seu pai, irritado com aquela repetição de situação, decide ir até ele para provar para Thomas que não havia nenhum monstro ali, ou seja, nada a temer. Seu pai adentra aquele ambiente escuro, sem nem levar uma lanterna sequer. Os minutos vão se passando e nada do seu pai retornar, o que só fazia o desespero dele aumentar. Então que das sombras começam a sair aquele casal de esqueletos. Seu coração acelera, porém seu corpo fica imóvel, até que ele vê algo que o deixa aliviado. Era seu pai quem movera os esqueletos e fazendo uma piada com o medo excessivo do garoto. O pai lê e explica que aquele era o senhor e a senhora Esqueleton e que eles eram usados como objeto de decoração de Halloween há vários anos. Após isso, ele pede para que o garoto os use na decoração, para que perdesses o medo daqueles pobres e inofensivos adereços. E assim é feito. Para Thomas aparentemente funcionará, pois não tivera mais tal pesadelos até o dia do seu aniversário de 12 anos, que fora quando seu medo retornara. Enquanto todos cantavam parabéns para ele, no exato momento em que foram apagar as velas, tivera a impressão de que eles se moveram em suas poltronas, onde foram colocados para servir de enfeite. Após o fim da festa, antes de dormir, ele ainda contara à sua mãe o ocorrido, porém ela o acalma, dizendo que era apenas coisa da mente dele e que logo ele teria um bom sonho. Após ouvir aquilo de sua mãe, Thomas se acalma e dorme tranquilamente. Porém, para o seu desespero, ele se vira novamente naquela casa de seu pesadelo, ou melhor, ele se vê, novamente na casa de seu pesadelo. Imaginando ser apenas mais um de seus sonhos ruins, o garoto tenta se beliscar para acordar. Porém, para o seu espanto, ele sente a dor, o que significava que ele estava acordado, ou seja, seu pesadelo teria se tornado realidade. Thomas começa a correr pela casa macabra, tentando achar uma saída e gritando por seus pais, na esperança de alguém ouvir. Porém,
Ele interrompe seus gritos ao ouvir aquela cantiga de feliz aniversário. Aquela voz era mais macabra do que a que ele se lembrava. O garoto ouvia os passos vindo em sua direção. Então correra o máximo que ele conseguia e estranhamente acabara no mesmo quarto onde tinha acordado. Ele se encobre embaixo da cama e ouve aqueles passos vindo lentamente até a porta, que lentamente se abre. Thomas vê aqueles pés esqueléticos adentrando o quarto. Eles vêm na direção da cama. O casal de esqueletos se abaixa e, olhando ele nos olhos, dizem: "Já pode soprar as velas, nosso filho." O desaparecimento do garoto Thomas nunca fora solucionado, porém uma alegação de sua prima deixara várias pessoas intrigadas. Anos após o trágico sumiço do seu primo, sua tia resolvera decorar a casa no Halloween. E, para seu espanto, enquanto pegava as decorações na garagem, percebera que um novo esqueleto tinha sido adicionado à coleção. E daquela vez era um esqueleto de criança que estava vestido exatamente igual ao seu primo Thomas no dia em que ele desapareceu. Macabro! E aí, meus aterrorizados, qual é a explicação? Deixem suas opiniões nos comentários desse vídeo, lembrando de manter o respeito nos comentários. Todos nós temos o direito de não acreditar, mas temos o dever de respeitar. Lembrando que todos esses relatos são do Casos de Assombração, um grupo do Facebook. Se vocês quiserem lê-los, dá um pulinho lá. Ajuda lá o grupo merece essa força, tá bom? E vamos prosseguir aqui. Se você está pela primeira vez aqui no canal, caiu de paraquedas e está gostando do canal, se inscreve aí. E vocês que gostam do conteúdo também, dá aquela dedada com carinho, deixa o seu like ajuda muito o canal, tá bom? E eu já deixo aqui minha gratidão. Deixa o like, compartilha. Já somos quase 5.000, gente. Falta pouco. Vamos lá, vamos compartilhar. Se você não está recebendo as notificações do canal, vai lá no sininho das notificações e soca o dedo lá, tá bom? E se você passou uma experiência com o sobrenatural, ou sabe de alguém que passou, ou escreve aqueles contos de arrepiar os pelinhos das espinhas, manda para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar aqui seu relato, seu conto, sua história com todos que por aqui passarem. E se caso você não quer ser identificado no seu relato, para não se queimar com as pessoas, eu não divulgarei o seu nome, usaremos nome fictício, tá bom? Pode enviar o seu relato com confiança e sua identidade será preservada, tá bom? O e-mail do canal é luzsonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem tanta coisa legal, gente. Tem os canais que recomendo e vários outros links. Links do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Um canal criado para elevação espiritual. Vai lá conferir, te espero lá, de coração aberto. Também tem o link do meu Instagram, que está bem movimentado. Vai lá, me segue, manda um direct que assim que eu puder eu te retorno. Também tem a minha página do Facebook, que leva o mesmo nome do canal. Estaremos contando o relato ao vivo lá. Também, se você quiser me seguir no TikTok, eu vou estar pondo o link do TikTok, tá bom? E muitas outras coisas. Meus amores, também ativei o superchat, sabe? A situação não tá boa para ninguém. Se vocês quiserem dar uma força pro canal com R$1, R$2, R$3, lá no superchat tem lá
a opção, tá bom? Em todas as estreias e lives tem o superchat. Não é obrigado, apenas se você puder ou quiser dar uma força para o canal, tá bom? Também tem a opção de você estar ajudando o canal dando um Pix de qualquer valor. Pix que eu também chamo de Lobix. A chave do Pix é lu.sonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, estará anexada na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Sei que muitos não gostam desse tipo de recadinho, mas é essencial para ajudar o canal a se manter, tá bom, meus amores, meus aterrorizados? Quero agradecer a todos mesmo do fundo do meu coração, por estarem assistindo a essa coletânea de relatos selecionada com todo amor e carinho do mundo. Hoje, às 7h15, 7h30, 7h45, teremos relato inédito com estreia também. E antes de me despedir de vocês, quero agradecer tudo o que vocês fizerem para o canal. Sua curtida, seu like, seu compartilhamento, a sua colaboração, seja lá com que valor for. Tudo o que vocês fazem pelo canal, seu carinho, seu amor, você está sempre aqui comigo, não soltar a minha mão. Muito obrigada, obrigada mesmo, gente. Olha, que Deus devolva para vocês vezes 1000, vezes 1.000.000. Olha, muito grata mesmo. Beijo no coração de vocês e até uma próxima. Fui! Mua!